Bom, agora nós chegamos num ponto também importante da matéria e a gente vai trabalhar a grande comissão. Nós conhecemos essa frase, está no imperativo, a igreja que sai, mas existem também algumas implicações. E se a gente já está fundamentando a matéria, a teologia do evangelismo, nas bases principais doutrinárias, nos 4 pilares, na doutrina dos apóstolos, a grande comissão também é um ponto muito importante a ser observado. Por quê? A própria palavra já remete a algo que a gente precisa se ater, se atentar. Uma missão grande, que seria, né? Nós temos uma grande missão. Mas o que a gente precisa entender? Que essa grande missão não só depende da gente. Nós participamos dessa missão, porque a grande missão é Deus que está em missões. O próprio Deus é o agente que nos usa, que nos capacita por meio do Espírito Santo, que nos dá poder em Cristo Jesus para que a gente pregue o Evangelho. Então veja só, se amamos a Deus, obrigatoriamente obedeceremos seus mandamentos. João 15:15, né? Aquele que ama os teus mandamentos, ele os guarda. Essa verdade nos leva ao segundo principal motivo da grande comissão. Devemos evangelizar porque Deus nos ordenou. Então é por isso, em suma, por que a gente evangeliza? Porque Deus nos deu uma ordem. Em Cristo Jesus essa ordem foi reforçada, essa ordem foi inaugurada. Vão, pregam o evangelho, vá de casa em casa, ande em 2. Se aquela casa não receber a mensagem do evangelho, sacuda o pó dos vossos pés, dispense a paz sobre aquela casa e parta para outra. Essa é a grande comissão. E a igreja foi chamada para fazer parte dessa grande comissão. E é um privilégio. E olha só, na Bíblia não faltam referências sobre essa tarefa que nos foi delegada. Lembrando que você vai ter acesso ao slide, mas se você já quiser anotar as referências, Mateus 28, do 19 ao 20, é aí praticamente o principal versículo da grande comissão, Marcos 16, 15, Lucas 24, do 46 ao 47, Atos 1, 8. Se amamos a Deus e Ele ordena que sejamos suas testemunhas, não nos resta outra opção a não ser evangelizando. Então, se a gente ama, a gente prega. E a gente prega porque amamos e porque o Senhor nos ordenou. A grande comissão não é uma ordem isolada, imposta arbitrariamente sobre o cristianismo. Não é algo que nós decidimos fazer ou não. Se sobrar um tempo, eu evangelizo. Primeiro eu vou casar e depois eu prego o evangelho. Primeiro eu quero ter 3 filhos, aí depois eu acho que eu vou estar tranquila para pregar o evangelho. Não, eu acho que eu vou terminar a minha pós-graduação. Aí sim eu vou estar mais tranquila para pregar o evangelho. Deus não quer o nosso resto, Ele quer o nosso tudo. Se Ele não for a primeira pessoa na nossa vida, Ele também não vai ser a segunda. Ou nós daremos tudo a Ele, foi o que Davi disse, não darei ao Senhor nada que não me custe. Então a grande comissão é a partir dessa compreensão que nós somos chamados para ir, para anunciar as boas notícias, é que as outras coisas que orbitam em nosso torno, em nossa volta, é que elas vão fazendo sentido. Porque eu prego o evangelho, é que eu sou direcionado a fazer a faculdade específica, porque eu prego o evangelho, é que Deus me dirige aonde eu devo morar, Então, porque eu estou envolvido no evangelho. Então, não só pregar o evangelho, mas a gente já aprendeu também que é importante viver as palavras do evangelho.
A mensagem primeiro precisa alcançar o pregador. Da mesma fonte não pode jorrar águas doces e amargas. O pregador não pode anunciar a boa notícia sem conhecer. O pregador não pode falar das doutrinas sem vivê-las. Então, a grande comissão é uma realidade urgente. Urgente. Os dias estão sendo abreviados, a presença do mal e a intensidade dele está se aumentando, os sinais estão nos evidenciando a volta de Jesus e por isso a pregação do Evangelho é importante. É o resumo natural, lógico e transbordante do caráter de Deus, conforme revelado na Escritura, do impulso e propósito missionário de Deus, conforme revelado no Antigo Testamento e encarnado historicamente no chamado de Israel, da vida, teologia e obra salvífica de Cristo, conforme demonstrado dos Evangelhos, da natureza e obra do Espírito Santo, como predito por nosso Senhor e manifestado. E após o Pentecoste, e da natureza e projeto da Igreja de Jesus Cristo, conforme demonstrado no livro de Atos e nas epístolas. Então, após o momento tão esperado, né, o derramar prometido pelos profetas e principalmente pelo profeta Joel, que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne que crê, né, irmãos? Toda a carne que confessa Jesus como seu Salvador e único suficiente Salvador. Então, após isso, o espírito missional da igreja, ele já passou a ser emergencial e de caráter de urgência. Então, nós temos que nos preparar. É claro que há algumas recomendações quanto àqueles que exercerão papel de liderança. Mas, assim, a pregação do evangelho enquanto grande comissão, ela se dá a qualquer cristão. O acesso é para todos. E a pregação também é responsabilidade de toda a Igreja de Cristo, de toda a Igreja de Cristo. Como disse Petrus, com tanto acerto, a grande comissão não é apenas mais uma ordem da Escritura a ser obedecida, mas é a ordem que dá vida a todos os outros mandamentos dados à Igreja. Olha que importante! É a partir do anúncio do Evangelho, porque a grande comissão é o quê? Todos saindo para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Então, a partir dessa ordem, que todos os mandamentos dados à igreja vão se cumprindo. Porque quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, quanto mais nações ouvirem o Evangelho, quanto mais famílias ouvirem o Evangelho, mais chance deles serem transformados. O Evangelho que é poder. Então, essa grande comissão é a partir de uma expectativa que nós temos diariamente, de que por mais que nós não saiamos como os apóstolos, que viajaram, né, para províncias, passaram em cima dos Atlânticos, dos oceanos, dos mares, a fim de anunciar a Jesus, e talvez você pense assim, cara, eu não tenho chamado missionário. Mas quem disse que a grande comissão só se dá em outra nação? Quem disse que a grande comissão só é entre outra cultura? Você pode cumprir a grande comissão dentro da sua casa. Talvez você é um cristão que ainda não apresentou a Jesus. Não falou daqueles 4 pilares que a gente estudou. Será que eles sabem que Deus fez tudo perfeitamente e que depois o homem pecou? Mas será que eles sabem mesmo que esse homem está separado de Deus? Então a grande comissão se dá a partir dessa necessidade. Então nós não precisamos necessariamente nos inscrever em uma agência missionária. É claro que isso é maravilhoso e inclusive a igreja precisa retomar esse espírito missional.
A igreja brasileira é a que menos investe em missionários, mas em relação aos outros países é a mais que investe. Mas por que eu estou falando isso? Porque a igreja de Cristo, lá na igreja primitiva, eles davam tudo aos pés dos apóstolos, porque eles queriam que todos conhecessem o Evangelho de Cristo. A gente precisa voltar a repensar sobre essa grande comissão. E dentro da grande comissão, quem são as pessoas que devem evangelizar? Tiago, é qualquer um? Sim. Tiago, então você quer dizer que não precisa da pessoa ser líder para evangelizar? Sim. Mas olha só, obviamente, nesse ponto, creio que já esteja mais do que claro que todos os cristãos verdadeiros devem evangelizar. Então, quem que deve evangelizar? Cristãos. Não tem como uma pessoa que não crê em Jesus evangelizar. Como é que ele vai anunciar o evangelho se ele não crê? Nós não lemos isso lá em Romanos capítulo 10? Como crerão se não ouvirem o evangelho? Então é preciso crer. É claro que aqui também devemos respeitar as habilidades particulares. A gente falou um pouquinho disso da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. E a uns chamou para apóstolo, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Então, o evangelista, ele tem uma performance, uma facilidade, ele tem ali um dom específico para a proclamação do evangelho. Mas isso não se detém à mensagem do evangelho somente a ele. Então, todo aquele que crê deve anunciar o evangelho. Não devemos esperar o mesmo desempenho de todos na evangelização. Não tem como a gente comparar João Batista comigo aqui, né? Olha a pregação de João Batista. Enfim, ele tinha um papel específico. Eu tenho outro. E você que está aí tem outro papel específico. Mas Deus usa cada um dentro do seu campo de atuação. Quando ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar dos ministérios e dos dons, né, dos ministérios de suporte aos principais ministérios. Ele compara como um corpo que tem membros pequenos que são mãos, dedo dos pés, orelha, olho. Aí ele fala assim, não queira, né, a mão ser o pé ser a mão, se contente com aquilo que Deus te fez, porque se você querer, se você quiser ser o pé, quem que vai caminhar? Então a gente precisa entender o que nós somos chamados para fazer. E independente de onde nós estivermos, nós precisamos pregar o evangelho. Quer, né, num ambiente, né, corporativo, acadêmico, teológico, familiar, em qualquer esfera da sociedade, nós devemos pregar o evangelho. Ok? Sabemos que existem pessoas que são extremamente talentosas na evangelização. Eu conheço alguns amigos que, assim, eles têm uma facilidade de falar de Jesus em qualquer lugar. Eles chegam tanto nas bocas, dentro das comunidades, quanto qualquer lugar eles falam de Jesus, porque Deus deu uma graça específica para eles. Mas eles vão conseguir evangelizar todo mundo? Não. Nós, juntamente, iremos também evangelizar aqueles a quem precisa ouvir a mensagem da salvação. É comum as pessoas pensarem que evangelismo é uma obrigação do pastor, do missionário ou dos membros mais extrovertidos da congregação. Sabe quando a gente pensa assim, nossa, eu sou muito tímido, deixa o evangelismo aí para fulano de tal que é mais saidinho, comunica bem, sabe? Aí a gente cria vários preconceitos acerca da evangelização da igreja. E não é bem por aí. Porém, todos nós
devemos nos comprometer de alguma forma com a evangelização. É uma atitude natural de todo aquele que teve um encontro real com Cristo. A evangelização não deve ser encarada como um peso. Quando a pessoa pensa assim, nossa, hoje eu vou ter que evangelizar de novo, nossa, podia ficar dormindo. Não, hoje era o dia de eu lavar a roupa, eu vou ter que evangelizar. Irmãos, é um privilégio falar de Jesus. É um privilégio. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E Paulo continua dizendo assim, procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Um presidente dos Estados Unidos, sendo muito orientado pelo grande evangelista Billy Graham, disse para ele, por que você não se torna um presidente dos Estados Unidos, tendo em vista a sua grande popularidade? Ele respondeu assim, jamais eu reduziria um encargo de ser embaixador do reino de Deus ao presidente da República dos Estados Unidos. O que ele está dizendo? Ser presidente da República dos Estados Unidos é muito importante. Hoje seria o homem mais importante praticamente do mundo. Mas Billy Graham sabia que ser pregador do Evangelho era muito mais do que isso. Anunciar as notícias que vão salvar pessoas é mais importante do que administrar os recursos terrenos. Ele não queria ser alguém do executivo, ele queria ser um embaixador do céu, um bandeirante da proclamação do Evangelho. Por isso que Billy Graham, por onde passava, lotava os estádios. E ele sempre estava pronto a pregoar a mensagem de Cristo que salva o pecador do seu pecado. É um privilégio. A evangelização não deve ser encarada como um peso. Devemos seguir o exemplo de André e Filipe, que ao encontrarem o Messias, correram para contar a Simão e Natanael. E eu também me lembro da mulher, no poço de Jacó, a samaritana que conversa com Jesus e depois dele falar da água da vida, ela sai dali e prega para a cidade de Samaria inteira e muitos creem em Jesus. E isso que é maravilhoso. Então agora a gente vai trabalhar esse aspecto das ferramentas do evangelismo. Então fique ligado na próxima aula.